Terrible Tudors, gorgeous Georgians, slimy Stuarts, more Victorian, woeful wars, ferocious fights, stingy castles, daring knights, horrors that defy description, cutthroat council, bull Egyptian, vicious Vikings, cruel crime, punishment from ancient times, Roman, rotten, rank and ruthless, cavemen, savage, fierce and toothless, groovy Greeks, brainy sages, mean and misery, Middle Ages, gory stories, we do that, and your host are talking raps. The past is no longer a mystery. Welcome to Horrible History. Olá, mestres e servos de verdade. Bem-vindos ao Feijoverso com uma verdadeira história. Hoje eu vou falar sobre o Shiwakamaru e Benkei. Devido a isso, a história vai se dividir em 3 partes. A primeira parte é a infância de Shiwakamaru, baseada nas lendas e folclores que foram criados em torno dessa figura lendária. A segunda é o encontro de Shiwakamaru e Benkei. E terceiro é a Guerra Genpei, que é a parte final das guerras do período Heian e a passagem para o período Kamakura. E nesse período também é quando o Shiwakamaru é conhecido pelo seu nome de adulto, Yoshitsune. Porém, antes de começar, é importante salientar como surgiu o clã Minamoto. E acredite, isso é importante. Informações a seguir foram extraídas do resumo de Heikei Monogatari e do Gikkeiki. Durante o período Nara, 710 a 794, estava tendo uma série de problemas em suas mãos. A família imperial japonesa crescia sem parar. O bom imperador Saga tinha apenas 49 filhinhos. E você deve perguntar, qual o problema do imperador ter vários filhos? Filhos não são bons para a linhagem imperial, para não ter problema se um morrer? Bem, sim, mas veja só. A família imperial no Japão nesse período não pagava impostos. A família imperial recebia dinheiro para se sustentar sem trabalhar, sem fazer qualquer forma de serviço. Fosse para o reino, fosse para o império, fosse para literalmente qualquer pessoa. Esse dinheiro tinha que vir de algum lugar, e ele vinha dos impostos. E lembre, são membros da família imperial. Não dá para dar uns trocados para eles comprarem uma casinha e alguns sacos de arroz e viver na boa. Eles precisam de roupas chiques, pomposas, pratos elaborados, servos e por aí vai. É insustentável. Percebendo que talvez ter tantos filhos lutando também pelo título de imperador poderia causar uma série de problemas, o bom imperador Saga tomou a decisão muito sábia. Eu não quis fazer esse trocadilho, mas aconteceu. De deserdar a maior parte de seus filhos, transformando as crianças imperiais em nobres comuns. Então não foi tão ruim, não é? Tipo, de filho do imperador para nobre. A questão é, nobre precisa trabalhar, meu caro. Pode não ser o trabalho de camponês, mas ainda é um trabalho. Então, eles precisavam tomar alguma ocupação, desde coordenar a agricultura de uma região, de um lote, ou ir para a indústria da guerra. Para esses filhos que tiveram a bunda chutada, eles receberam o sobrenome de Minamoto, que significa origem, para que se lembrassem que tinham origem imperial, mas não são mais imperiais. O clã Minamoto também pode ser chamado de Genji, porque basicamente é o mesmo modo de ler os kanjis. Você pode ler os kanjis de Minamoto tanto como Minamoto como Genji. Eu prefiro Minamoto. Apenas porque eu estou nessa, o clã Taira, que também é importante para a nossa história, também surgiu de filhos chutados da casa imperial. No caso deles, eles eram filhos do imperador Kanmu. Existiam apenas 72 ramos do clã Minamoto, coisa pouca. Sendo o mais bem sucedido o Seiwa Genji, descendente do imperador Seiwa, que são os Minamotos que eu vou estar sempre falando aqui, ok? Se eu falo Minamoto, são os Seiwa Genji, ou se preferir, o Seiwa Minamoto. No período seguinte, o Heian, o clã Minamoto e o clã Taira se tornaram os principais clãs militares do Japão. Os Minamotos foram os primeiros a realizar grandes feitos militares, e assim ganharam o favor da hierarquia alta. Porém, eles se aliaram rapidamente ao clã Fujiwara,
Como sabem, o clã Fujiwara é um clã que dominou o Japão por 200 anos, por casar suas filhas com a família imperial. Até que em algum momento, um figurante do clã Minamoto decidiu se rebelar. E com isso, o clã teve problemas, porque o imperador não queria usar os membros do clã Minamoto para lutar contra o clã Minamoto. E assim, eles pediram ajuda ao clã Taira. E assim, os Tairas entraram ao favor da família imperial, enquanto os Minamoto estavam ao lado da família Fujiwara. E com isso temos início a um conflito. O pai de Uchiha Kamaru era Minamoto no Yoshitomo, um rebelde que realizou um ataque contra o imperador, Nijo, e o imperador retirado Go Shirakawa. Infelizmente, seu plano foram frustrados pelo ajudante do imperador, o Taira no Kiyomori, que resgatou ambos, e ainda assim conseguiu uma vitória decisiva contra Yoshitomo e seus rebeldes. Num ato de misericórdia, Kiyomori não matou 3 dos filhos de Yoshitomo: Yoritomo, o mais velho, Noriyori, o meio esquecido do rolê, e o recém-nascido Uchiha Kamaru. Após retirar completamente os Minamotos do alto da hierarquia social, Kiyomori basicamente tomou controle do Japão. O olho de Kiyomori ficou tão gordo que ele quis assegurar o domínio de seu clã por literalmente colocar um de seus descendentes como o próximo imperador do Japão, um bebezinho de apenas 2 aninhos. Obviamente, isso deixou o príncipe coroado enfurecido, e obviamente ele não estava sozinho. Enquanto Kiyomori expandia seu domínio sobre o Japão, em algum lugar afastado cresceu Uchiha Kamaru, o mais novo dos 3 filhos de Yoshitomo. A propósito, não é que Yoshitomo só tinha 3 filhos, ele tinha 9. Apenas 3 são relevantes. E o Uchiha Kamaru era o caçula dos 9, então não muda muita coisa, até porque a maioria estava morto mesmo, só tinha sobrado os 3. Ele estava essencialmente exilado, preso num templo onde esperava-se que ele se tornasse um monge. Que templo? O templo Kurama, aqui, bem perto de Kyoto, que era a capital na época. Ainda pequeno e sem interesse em se tornar um monge, o pequeno Uchiha Kamaru foi acolhido por Fujiwara no Hidehira. Lembre que o clã Fujiwara era não apenas um grande aliado do clã Minamoto, como também um dos principais jogadores no poder político do Japão antigo. E desde que Kiyomori tomou o controle à base da força, eles precisavam de uma força equivalente. Aqui a lenda se mistura com a história. A infância de Uchiha Kamaru não é exatamente registrada no Heiki Monogatari, e existem lendas variadas a partir daí. As principais são do Gikkeiki, isso, onde conta que ele se encontrou com um monge guerreiro conhecido como Kishi Hougen, que teria o treinado na arte da guerra, espada e até mesmo na magia. Porém, a versão mais divertida diz que Uchiha Kamaru estava na residência dos Fujiwara e ouviu sobre o Soujoubou, o rei dos Tengus, que vivia no monte Kurama. Ele queria treinar com os Tengu, que diziam ser donos de grandes habilidades. Com isso, mesmo uma criança, ele foi para dentro da floresta procurar os Tengus. Crianças no Japão tinham uma posição peculiar no que diz respeito ao mundo físico e espiritual. Enquanto pequena, uma criança era considerada parte humana e parte espírito. E apenas com o tempo, conforme ele envelhecia, o seu lado espiritual era deixado para trás e ele firmava raízes no mundo físico, até que morresse. Por conta disso, não era incomum que crianças que desaparecessem fossem ditas como sendo levadas para o mundo espiritual. Ou essa era a desculpa que eles usavam para dizer que não é que eu não estava cuidando do meu filho, ele apenas foi levado para o mundo espiritual. Não é como se eu fosse um pai ruim. Não, imagina. Aí originaram Onikakushi, Kamikakushi, aqueles similares de sequestros das fadas que os europeus faziam. Bem parecido. Em todo caso, Soujoubou ficou admirado com a coragem do menino e decidiu treiná-lo, que faz as partes do Kishi Hougen, no caso. Existem várias histórias pequenas com relação à vida do Uchiha Kamaru com os Tengu, mas essa parte ficaram meio enroladas e eu vou ficar com elas faltando aqui no vídeo, até porque ia deixar o vídeo ainda maior. Eu posso aconselhar o mangá Gikkeiki, que está na tela. Infelizmente eu não posso confirmar se a adaptação está 100% fiel, ok? Ok. Parte 2. Entre o final do seu treinamento com os Tengu e a ascensão para a maioridade, o Uchiha Kamaru teria ido para Kyoto. Fazer o que eu não faço ideia.
Em Kyoto, rumores sobre um grande homem vestido de monge, caçador de espadas, estavam se espalhando. Benkei era um monge da casta dos guerreiros. Diferente do que ocorria no continente, os monges, tanto Shinto quanto budistas, não eram compostos apenas de velhinhos, sábios e alguns poucos artistas marciais. No Japão, os templos e santuários tinham monges treinados para a guerra. Na verdade, pelo menos 2 vezes até aqui, os templos e sacerdotes já tentaram tomar o controle do Japão, para você ter ideia, usando força militar. Até serem derrotados por forças militares e terem sua força restringida. Não era tão fácil atacar templos quanto alguns animes fazem parecer. Saito Musashibo Benkei era um desses monges guerreiros, mas não exatamente um monge do tipo virtuoso. Como pode imaginar, os monges treinados para o combate tinham vidas bem diferentes dos seus companheiros letrados e meditativos. Para eles, treinar e colocar suas vidas na linha de defesa do templo era o importante, mas não para Benkei. Benkei era enorme, para os parâmetros japoneses, uma figura de respeito e de aparência não muito agradável. Tanto que você raramente vai ver um Benkei bonito em qualquer anime. E ele também não devia ser a mente mais brilhante de sua época. Por que eu digo isso? Bem, ele viu um homem que tinha 1000 cavalos e imaginou que esse era um homem rico. Depois viu um homem que tinha 1000 arcos, e ele também era chamado de rico. Então ele pensou, se eu tiver 1000 de alguma coisa, então eu serei um homem rico. Oh, lógica. Enfim, assim Benkei decidiu que teria 1000 espadas, andando pelas ruas de Kyoto à noite, desafiando qualquer guerreiro que possuísse uma espada e tomando delas após uma vitória. Após uma carreira impressionante e invicta de batalhas, Benkei conquistou 999 espadas. Para sua 1000ª espada, ele queria uma que fosse muito bonita e especial. Para sua sorte, ele ouviu uma música de uma flauta vindo de uma ponte. Seguindo ela, ele encontrou uma figura pequena e de aparência feminina. Até vestindo de mulher ele estava, para falar a verdade. Vendo que era uma criatura franzina, pequena, mas tinha uma bela espada em sua cintura, Benkei disse com uma voz forte: "Entregue minha espada ou acabarei com você." E obviamente o pequenino falou: "Cai dentro, brother." Uma luta tem início. O jovem pulava de um lado para o outro. Benkei não conseguia atingi-lo. Percebendo que era difícil atingir o pequeno alvo, Benkei se colocou numa posição que ele poderia atacá-lo enquanto ele estivesse no meio do salto. E, enquanto o jovem estava no salto indo na direção de Benkei preparou seu golpe e o moleque deu um pulo no ar do nada. Então, a partir daí, você pode dizer, o primeiro registro de salto duplo veio do Shiokamaru. Agradeço a ele sempre que usaram um salto duplo num jogo. Lembrando que isso é impossível na vida real. Imagina. Pular no ar de novo deve ser facinho, ó. Algumas variantes dizem que ele pulou na lâmina. Só pra deixar claro. Essas são as mais realistas. Eventualmente, o jovem conseguiu derrotar o gigante Benkei. Esse jovem era ninguém mais, ninguém menos do que o Shikamaru, obviamente, que decidiu não matar o gigante, percebendo que ele era muito habilidoso, e pediu para que Benkei se tornasse um de seus seguidores. Benkei, reconhecendo a benevolência e habilidade do Shikamaru, jurou lealdade a ele, e os dois se tornaram companheiros durante toda a vida deles. A Guerra Genpei. Após crescer e se tornar um homem, trocando seu nome de Shikamaru para Yoshitsune, que será como eu vou chamá-lo pelo resto do vídeo, Yoritomo chamou seus irmãos para se juntar a ele numa guerra contra a tirania do clã Taira. Você vê, demorou um bom tempo, foi de Shikamaru pequenininho até ele ficar adulto com os Taira no comando do Japão. Então, ele já estava bem tirânico, acredite. Yoshitsune e Noriyori responderam ao chamado de seu irmão mais velho e atuaram como líderes do clã Minamoto. Yoritomo conseguiu o suporte do povo, dos monges e da corte imperial, usando a região de Kanto como ponto de controle. Lembrem, o clã Taira havia literalmente tomado o controle do Japão por inteiro usando a força, nomeando membros do clã Taira para reger as regiões que tinham controle, e também reduzindo o controle e a influência dos templos e dos santuários, tanto Shinto quanto budistas. Então todo mundo estava puto com os Taira, pode acreditar. Assim, a Guerra Genpei teve o seu verdadeiro início, com as forças imperiais dos Taira contra as forças rebeldes dos Minamoto.
Com o Yoritomo, a princípio, comandando os Minamoto, chutando bundas de 1180 a 1181, tudo parou. Por quê? Porque o Japão passou por um grande problema de colheitas e seca. Sem comida, ninguém podia lutar. Então eles ficaram literalmente 2 anos olhando um pra cara do outro e tentando sobreviver à seca. No início do confronto entre Taira e Minamoto, com suas atenções voltadas para o principal aliado de Yoritomo, Kizu, que vai receber mais destaque quando eu fizer a verdadeira história da Tomoe. Até lá, basta saber. Kizu teve várias vitórias contra os Taira, e até mesmo marchou em direção à capital, sem o consentimento de Yoritomo, e conquistou a capital. Devido a isso, houve um conflito entre Kizu e Yoritomo. O conflito foi escalonando até que, finalmente, Yoshitsune e Noriyori foram enviados para lidar com Kizu. É Kisu. 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 Tá com S é Kisu. Se fosse com Z, seria Kisu. Tá ok. Dando origem à batalha de Awazu. Dizem as lendas que no final da batalha havia apenas 5 guerreiros de pé do lado de Kizu. Entre eles, Kizu e Tomoe. Kiso. Novamente, vou entrar em detalhes da história deles quando for falar da história da Tomoe. O que importa é que eles foram derrotados. Aparentemente, foi Noriyori que conseguiu decepar o nosso amiguinho Kiso. Yoshitsune levou a cabeça de Kiso para Goshirakawa. E por libertar a capital, Goshirakawa deu total suporte aos Minamotos e ainda conferiu autoridade para Yoritomo de controlar completamente a região de Kanto. Kanto é a região mais tomada do Japão pelos samurais, notou? Notei. Também é a região principal. Revertendo consideravelmente a posição política dos Taira e Minamoto. Agora os Taira eram as forças rebeldes e os Minamotos eram as forças imperiais. O resto da guerra foi uma caça aos líderes Taira. Só que existia um problema. O clã Minamoto era muito poderoso em terra, com seu combate montado. Os Tairas tinham sua força em outro campo, na região marítima. Os Minamotos não tinham uma força marítima muito significativa, eles lutavam bem na terra, e na terra eles lutavam. Porém, era imperativo destruir completamente os Tairas, porque eles haviam sequestrado o bebê imperador, se bem que era deles, e as 3 relíquias sagradas do Japão, a espada de Kusanagi, o espelho de Yata e as joias Magatama. Assim, Yoshitsune continuou sua campanha de caça-cabeças e presentear o seu irmão mais velho e o imperador com elas. Até que, finalmente, o povo deu as costas ao Taira e iniciaram a se juntar aos Minamoto, finalmente conseguindo assim força marítima o bastante para confrontar os Taira no mar, dando início ao que seria chamada a última batalha da Guerra Genpei, a Batalha de Dan-no-ura. Quando eu digo barcos no Japão antigo, eu não tô sendo muito gentil. Os barcos, eles deviam ter 2 ou 3 que tinham uma casinha para proteger os líderes, mas a maioria eram... Bem, olha aí. Yoshitsune é amplamente conhecido pela sua agilidade e imensa capacidade de salto. Logo, ele ficava pulando de barco em barco, derrubando oponentes significativos no mar e voltando para seu barquinho. O inimigo, que parecia capaz de impor uma ameaça a Yoshitsune, foi Taira no Noritsune, que literalmente invadiu sozinho o barco de Yoshitsune e então tentou iniciar um confronto com ele. Yoshitsune não estava muito afim de lutar com esse cara, então ele meteu o pé. O que foi sábio da parte dele. Noritsune era um cara foda. Quando ele se viu cercado por guerreiros de Minamoto, ele literalmente chutou um pra fora do barco, pegou 2 outros guerreiros, cada um em um braço, e se jogou no mar com os 2 sozinho, like a boss. Agora eu gostei tanto dele que eu quero ele como servo. Pode ser bronze, eu só quero ele porque ele foi foda. A batalha continuou por algum tempo. Taira já estava perdendo a guerra. Foi quando Taguchi Shigeyoshi traiu o clã Taira, revelando a localização do imperador e das 3 relíquias sagradas. Taguchi. A avó do imperador pegou a espada de Kusanagi e a joia Magatama, além do bebê, ela devia ter 3 braços ou colocou alguma coisa em cima da cabeça, e se jogou no mar. Uma criada estava indo se jogar no mar junto dela, carregando uma caixa.
mas ela foi impedida por uma flecha salvadora que prendeu o kimono dela no barco. 2 soldados mataram a mulher e depois pegaram a caixa. Curiosos, eles deram uma olhadinha para ver o que tinha dentro da caixa. Seus olhos ficaram negros e seus narizes soltaram sangue. Yoshitsune disse: "Não olhem dentro da caixa. Lá está o espelho que não foi feito para olhos impuros." A joia foi mais tarde encontrada. A espada, no entanto, foi perdida para sempre, o que provavelmente significa que, se essa história for real, a espada de Kusanagi que está no Japão agora é uma réplica. Com o fim da batalha, muitos comandantes Taira se suicidaram, se jogando ao mar com suas armaduras ou até mesmo se amarrando em âncoras, para ter certeza que se afogasse, sabe? A imensa quantidade de afogamentos na região fez nascer uma lenda que dizia que os caranguejos da região passaram a carregar os rostos dos samurais Taira em suas costas. Eis a foto do caranguejo da região. Vocês me dizem se parece a cara do samurai ou não. Yoshitsune tornou-se uma lenda após seus muitos feitos em combate, admirado e tendo muitos de seus contos e músicas criadas em torno dele. Algo que infelizmente não deixou Yoritomo muito satisfeito. Primeiro, Yoritomo conseguiu total autonomia da região de Kanto, controle e influência na capital imperial, Kyoto. E agora ele estava se preparando para erguer a sua cidade principal em Kamakura. Sim, estamos quase lá, chegando em Kamakura. Então, percebendo o aumento do poder de Yoshitomo, o imperador retirado Go Shirakawa elevou a imagem de Yoshitsune na capital, esperando poder usar Yoshitsune como um cheque contra Yoritomo, já que os feitos de Yoshitsune eram muito superiores a de seus outros 2 irmãos. Com isso, Yoritomo, muito sensato, decidiu enviar assassinos para matar Yoshitsune. Na verdade, primeiro ele mandou o Noriyori matar o Yoshitsune, mas ele não queria matar o irmão, então ele mandou assassinos. Yoshitsune conseguiu fugir da capital e se escondeu durante 2 anos, até ser encontrado dos domínios de Yoshu Fujiwara, Eu não consigo falar esse nome sem enrolar, então eu vou deixar ele escrito aqui. É no norte do Japão. Yoritomo exigiu que a cabeça de Yoshitsune fosse entregue a ele. E o regente, bem, ele fez isso. Obviamente, Yoshitsune não faleceu tão facilmente. Houve um confronto. Mas Yoshitsune não tinha muitos aliados na região, então, sua última linha de defesa, ele pediu para que Benkei contesse os oponentes, enquanto ele e sua família se suicidavam em honra. Benkei conteve os inimigos e derrubou centenas sozinho. Mesmo após ser alvejado por muitas flechas, ele continuou lutando. Após ser atingido por uma flecha no ponto vital, Benkei cerrou sua arma no chão e se permaneceu de pé. Os inimigos ficaram apavorados com aquele homem que tinha tomado uma flecha no ponto vital, não especificado onde foi essa flecha, e continuava de pé. Passou-se algumas horas até que um samurai finalmente percebeu: "Mano, o Benkei tá morto. O filho da mãe morreu de pé." Mas já era tarde, Yoshitsune e sua família já tinham morrido em honra. Yoritomo eventualmente também matou o Noriyori, porque ele traiu ele com a mulher dele, mais ou menos. Alguma coisa assim, ele ia matar de qualquer jeito. E assim adquiriu o controle absoluto do clã Minamoto e essencialmente deu início ao período Kamakura e o primeiro shogunato. O filho da mãe se deu bem no final. E essa foi a história de Uchiwa Kamaru e Benkei, 2 grandes guerreiros do final do período Heian. Espero que tenham gostado. É realmente história muito interessante. O Uchiwa Kamaru Avenger que apareceu, que também devia fazer parte desse vídeo. Cara, é uma história muito pequena e tão pouco relevante que não vale a pena. Fica mais interessante vocês conhecerem ele só pelos contos da Type Moon. Porque é um personagem que só passa pela história muito rápido. Não é interessante. Bem, eu vou resumir aqui. Ele era um Fujiwara que se juntou com os Taira e que lutou uma vez com um cara e foi fodão, e depois foi capturado em Danoura. E ele morreu de fome porque se recusou a comer quando estava preso. Só isso. Acabou. Daí, até a próxima vez. See ya! Tall tale, atrocious acts. We gave you all the fearsome facts. The ugly truth, no glam or glitz. We showed you all the juicy bits. Gory, ghastly, mean and cruel. Stuff they don't teach you at school. The past is no longer a mystery. Hope you enjoyed. Horrible history.